Hoje gostava de vos partilhar convosco este modelo de análise dos dados do vírus, para tentar perceber como é que ele foi construído e quais são as suas vantagens, os seus inconvenientes, as suas fragilidades, mas também o seu potencial. Para isso, nós vamos olhar para o modelo. O que eu gostava de apresentar agora era este modelo de análise dos dados, resultados e algumas projeções. A primeira questão é quando se cria um modelo, nós temos sempre que utilizar algumas bases de informação anterior, e uma dessas bases é o tempo de incubação do vírus. Dos dados da China, retira-se que eles têm uma distribuição caracterizada desta forma. Isto quer dizer que a maior parte das incubações das infecções são feitas 5, 6, 7 dias antes dos primeiros sintomas estarem desenvolvidos. Esta é uma curva típica destes estudos e foi utilizada como base para este modelo. O que é possível fazer com este modelo? Nós temos à partida apenas a informação do número de casos sintomáticos, que são estes que estão aqui. Mas nós podemos saber se estes casos apareceram foi porque houve infecção alguns dias antes. E utilizando o tal modelo do Weibull, nós podemos, a partir da informação destes dados, podermos tentar perceber qual era a população que estava nos 14 dias anteriores. Podemos daqui ir para ali e depois tentar perceber como é que estas novas infecções se transformaram em casos sintomáticos. Portanto, é aqui uma tentativa de andar para trás e para a frente. Os colegas meus chamam isto reverse engineering, a partir dos dados base ir para a distribuição anterior e depois da distribuição anterior para os dados base, e se tivermos um bom modelo de funcionamento nós podemos perceber o que é que será fazer algumas previsões para o futuro e tentar ver a partir desta situação o que é que aconteceria se as tendências se mantivessem para o futuro. Com base nestes dados nós podemos encontrar situações deste tipo. No final de março era esta a informação que tínhamos, era esta a estimativa que fazíamos do número de casos infectados, já apontávamos para que o máximo tivesse sido no final de março, no dia 22 de março, por aí, apesar do ponto de vista dos sintomas, do número de elementos sintomáticos, eles ainda estavam a crescer quase exponencialmente, parecia que era exponencialmente. Mas os dados já nos davam indicação de que este crescimento de facto não era exponencial, que já tinha tido este pico e que já se previa uma descida. E isso pode-se ver através da taxa de crescimento, isto é, a taxa de crescimento relativa neste início, no início exponencial, a taxa de crescimento relativa era de cerca de 40% ao dia. O número de novas infecções era 40% maior no dia seguinte do que no dia anterior. Mas a partir do momento em que houve este distanciamento, e isto aconteceu logo neste início, então houve uma diminuição dessa taxa de infecção e essa diminuição foi praticamente linear no princípio. E se nós a projetássemos como linear, o que aconteceria era uma coisa deste tipo. O número máximo de casos diários previstos seria para os primeiros dias de abril. Portanto, este pico aqui assim estaria para os primeiros dias de abril e o número máximo de infecções teria sido no dia 22 de março. E isto era logo possível dizer nesta altura. O esquema de análise é relativamente simples, eu não iria demorar muito tempo nele. Portanto, nós começamos só com as observações,
a partir das observações nós recriamos qual teriam sido o número de infecções nos 14 dias passados. A partir deste número de infecções nós sabemos qual é a taxa de crescimento relativa. Com essa taxa de crescimento relativa, com o pressuposto de que ela se mantém linear, nós podemos tentar perceber qual é que teria sido, digamos, o crescimento desses números de infecções e a partir do número de infecções saber como é que elas se teriam refletido no número de casos sintomáticos. E fazendo um sistema iterativo, nós otimizamos, por métodos quadrados, otimizamos esta reta. E depois podemos fazer alguma projeção para o futuro. Podemos dizer se esta reta se mantiver, portanto, e a tendência parece ser bastante linear, se esta reta se mantivesse, a tendência mantinha-se, o número total de infecções, o número diário de infecções teria este comportamento e o número de elementos sintomáticos seriam aqueles. Portanto, isto é um processo que se pode automatizar, foi automatizado numa folha de Excel e que pode ser trabalhado com muita facilidade e atualizado todos os dias. Com isso nós conseguimos acompanhar todos os dias o andamento da curva e isto apontava mais uma vez o número máximo de picos de infecções no dia 24 de março, o número máximo de casos sintomáticos apontava-se ali por volta do dia 2 de abril, e isto já se foi-se fazendo ao longo do tempo. O que é interessante é que muitas destas projeções se mantiveram. A estimativa que fizemos a 25 de março era esta, a estimativa feita a 5 de abril era aquela, portanto as estimativas não se alteraram muito, tudo apontaria para um fechar deste ciclo digamos no final de abril. Há aqui um problema dos dados, como o modelo se baseia muito nos dados, era importante que se percebesse que dados é que ele utiliza, e os primeiros dados que foram utilizados foram os dados dos número de casos confirmados, dados pela Direção-Geral de Saúde. Esses dados confirmados têm números sintomáticos e não sintomáticos e, portanto, apresentam uma variabilidade muito grande. Todos ficámos muito surpreendidos quando apareceram 1.500 novos casos num dia e depois no dia seguinte eram 515. Portanto, isto tem a ver com o número maior de testes, com o número de sintomáticos e não sintomáticos e, portanto, criava, digamos, algum ruído na utilização deste modelo. E por isso, mais correto é a utilização da informação que a Direção-Geral de Saúde presta também nos seus relatórios de situação sobre a evolução do número de casos por dias em que os pacientes apresentaram sintomas. E aqui o que se vê é que o número de sintomáticos, de facto, teve aqui um pico já no final de março, corresponde ao número máximo de infecções no dia 22 e logo próximo de abril, digamos, o número de sintomáticos começou a descer. Portanto, isto bate completamente certo com as previsões que se fizeram logo há um mês atrás. Aqui dá-se um pouco a indicação de qual é a diferença entre o número de casos sintomáticos confirmados e o número de casos confirmados sintomáticos e não sintomáticos. Portanto, há uma diferença entre os dois e claro que os números de casos confirmados aparecem alguns dias depois das datas em que eles de facto desenvolveram sintomas. Mas só para dar uma indicação de que esta digamos, o desenvolvimento das curvas e que nós vamos utilizar a curva dos casos sintomáticos confirmados a partir desta altura foi esse valor que utilizamos. O que é que isto nos diz? Diz-nos que no início era isto que prevíamos, portanto um pico de casos de infecções ali no final de fevereiro, no princípio de abril já,
e portanto, e um decréscimo, que era um decréscimo praticamente linear, que se previa que continuasse até, digamos, até ao final de abril. O que é que aconteceu? Esta tendência, que era uma tendência linear muito clara, passou a partir aqui desta altura, do final de março, passou a ser uma tendência não de decréscimo, mas de manutenção. De manutenção em valores negativos, isto quer dizer, isto são taxas relativas, isto quer dizer que continua o número a baixar, mas ele não baixa com a mesma rapidez com que estava a baixar anteriormente. E portanto, o que acontece é um sistema deste tipo. Em vez de se prever que o final da epidemia, digamos, acontecesse no final de abril, o que se aponta agora, de facto, é que que ele se continua com uma tendência maior, de decréscimo mais lenta, e que aponta para meados de maio este decréscimo. Parece ter havido aqui, a certa altura, alguma mudança de velocidade, aparentemente poderá ter a ver com férias da Páscoa, com o menor cuidado que se tenha tido nessa altura. Qualquer coisa terá acontecido para que esta tendência se tivesse, a tendência não fosse tão forte como estava a acontecer anteriormente. Ora bem, este modelo tem também como vantagem a possibilidade de se extrapolar para outros países. É suficientemente geral para poder, portanto, nós podemos olhar para a China, podemos olhar para a Coreia do Norte, para a Coreia do Sul, para o Irão, para a Turquia. Para a Coreia do Norte ninguém olha, os dados não estão acessíveis, mas o que é interessante é perceber que para qualquer destes modelos nós temos de facto um pico e depois temos um decréscimo, que é linear numa primeira fase e depois começa a ser, digamos, menos pronunciada esta velocidade. Portanto, na Coreia do Sul as coisas praticamente ficaram controladas, no Irão ainda não estão completamente, como na Turquia, a mesma coisa para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos vê-se muito claramente, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, que este pico, a taxa de infecções se manteve durante muito tempo, antes de ter havido um trabalho de contenção e de confinamento. O confinamento só apareceu muito tempo depois dos sintomas terem aparecido, da epidemia ter aparecido, e por outro lado, digamos, há também de facto uma extensão muito grande e, portanto, aquilo que aparece na costa leste e aquilo que aparece na costa oeste aparecem em tempos diferentes e, portanto, isto também faz com que os grandes países tenham também estes vários picos. O Brasil tem aqui assim também um padrão de alguma, diria aqui alguma indecisão sobre se vai aumentar, se não, mas tem problemas, o Canadá também, os Estados Unidos também, a Austrália, por exemplo, parece ter já o problema completamente resolvido, teve aqui assim um patamar, mas depois rapidamente resolveu o problema. Suécia, com um aumento bastante grande, o Reino Unido também não tem o problema resolvido, apesar de estar mais ou menos estabilizado agora, a Noruega, a Holanda, a Bélgica com valores mais ou menos intermédios, a França parece ter o problema também já bastante bem encaminhado, a Espanha, os últimos dados não são encorajadores, parece continuar a haver uma manutenção da situação, ainda não está estabilizada. A Itália, um pouco a mesma coisa, houve um decréscimo muito significativo, mas agora um pico. A Alemanha também a mesma coisa, enquanto que, por exemplo, a Suíça e a Áustria parecem ter tido um percurso perfeitamente linear, terem o problema resolvido e poderem agora, digamos, abrir as portas e retomar um pouco a vida normal. Este
trabalho também tem como alguns pressupostos alguma modulação, a modulação que começa sempre com o crescimento exponencial, mas que depois vai para um crescimento que é limitado pela própria população, porque a partir de certa altura, quando as novas infecções não se encaixam, não fazem aumentar a população já infectada, há uma tendência de diminuição, e essa tendência de diminuição que é expressa depois por aquele tipo de curvas. Eu não queria entrar em detalhes mais da matemática, agradecer pela atenção e sempre recomendar cuidados redobrados nesta fase, porque nós precisamos de facto ter um cuidado muito grande para ver se a curva chega mesmo ali ao zero, para podermos estar descansados nas fases seguintes, sabendo sempre que ela pode sempre voltar, desde que não haja vacina, desde que não haja, digamos, os outros cuidados todos. Era esta a partilha que eu gostava de fazer deste meu trabalho, que tem sido, digamos, partilhado com outros colegas, amigos, família, e que tem sido um trabalho que eu julgo que tem tido bastante aceitação, sobretudo porque é simples, é um modelo simples, é um modelo que é compreensível, e as projeções são projeções perfeitamente razoáveis e têm, no geral, batido certo com a realidade. Obrigado.